vida. Se for esse, é esse. Se não for, você vai mais pra frente. Pra terminar, galera, eu vou aí usar a frase do meu amigo William Douglas, né? Passou no concurso muito cedo pra delegado de polícia lá atrás, foi juiz, hoje é desembargador do estado do Rio de Janeiro. Quem sabe a gente não acaba vendo o William no STF uma hora, né? Que ele merece muito. Ele tem uma frase que é dele, não é minha. A frase dele é o seguinte: não se estuda para passar, se estuda até passar. Então você estuda bastante, faz a prova, não passou, recomeça o seu projeto até você chegar no concurso da sua vida. Se inscreve no canal, dá uma curtidinha e não deixe de acompanhar o AlphaCom, que tem sempre super dicas pra você. Alô, você! Fala galera, beleza? Professor César Nakano na área, coordenador de carreiras policiais aqui do AlphaCom, mas a dica que eu vou dar hoje para vocês serve para qualquer concurso, tá? Para você que está começando e está perdido e não sabe por onde iniciar, eu vou dar algumas dicas. Dicas aqui que eu acho que eu vou salvar a sua vida, então vamos lá. Primeira delas é escolher a carreira. Nakano, como é que eu faço para escolher minha carreira? Eu recebo muita mensagem de aluno: Nakano, você acha interessante eu fazer o concurso para o INSS? Você acha interessante eu trabalhar como agente penitenciário de Pernambuco? Cara, essa decisão só cabe a você. O nosso trabalho aqui, principalmente o meu, é te mostrar o caminho e como encurtar ele. Mas eu não posso escolher aonde você vai trabalhar. Essa decisão é sua. Porque assim, aonde você vai ter que ir todo dia trabalhar, e se você não gostar, você não pode colocar a culpa em mim, beleza? Cara, primeiro passo, olha um concurso, olha um cargo que você tenha interesse, pegue o edital desse concurso, lá está descritas as atribuições, se visualize realizando aquelas atribuições no dia a dia e se você vai estar feliz. Não foque somente no dinheiro, tá? Isso é extremamente importante. Eu vejo muita gente que não está feliz, ganha bem, mas não está feliz porque não faz aquilo que gosta. Cara, entra aqui no YouTube, a gente está no YouTube. O que faz um agente penitenciário? O que faz um técnico do INSS? E aí vai ter vídeos, eu te garanto, te explicando qual é a atribuição, o que faz no dia a dia. Segundo passo, Nakano, aqui para mim é um passo crucial: escolha do material. Cara, escolha do método, que maneira você vai estudar. É por videoaula? É por PDF? É por questões? Ou você pode simplesmente escolher uma boa plataforma que te entrega tudo isso. Te entrega videoaula, material em PDF, questões, que organiza a sua vida e que te ajuda a estudar. E aí os alunos falam assim: Nakano, é melhor eu estudar assim ou assado? Cara, tente. Você só vai saber se vai ser efetivo para você ou não se você pelo menos tentar. Então, antes de ficar perguntando para alguém, vai lá e fala: se eu assistir videoaula, fazer as anotações e resolver exercício, eu estou aprendendo, está sendo efetivo. Você segue dessa maneira. Se não, você muda, beleza? Terceiro passo, cara, antes ainda de entrar no planejamento, é você organizar a sua rotina. Eu vejo muito aluno que quer: Nakano, faz um plano de estudo para mim. Cara, se a sua rotina não está sob o seu controle, se você não sabe exatamente o que você vai fazer tal dia, tal horário, qual horário que você vai estudar, você já pensou quantas horas você tem por dia, por semana, por mês para estudar, para se dedicar a esse projeto? Então, esse é o primeiro passo. Eu quero que você organize a sua rotina. Mas é tranquilo, você pode iniciar fazendo um quadro de estudo. Estabelece ali: tal horário eu vou estudar tal matéria, tal horário eu vou estudar X matérias, e segue o edital. Um ponto que você precisa entender é:
Nakano, eu tô começando agora, você acha interessante eu colocar todas as matérias da semana? Não, eu não acho interessante porque vai ser mais difícil você assimilar todo o conteúdo. Eu acho interessante você dividir esse edital em pequenos blocos. Por exemplo, vai ter 4 disciplinas por semana, vai trabalhando essas 4 disciplinas até zerar elas e aí você vai puxando outras matérias que ficaram nos demais blocos, beleza? Quarto passo, cara, você tem que executar. Eu vejo muita gente que faz assim, ó. O cara escolheu a carreira, o cara comprou um curso, o cara monta o plano de estudo, mas o cara não senta e não executa. O cara começa lá e ele fala, pô, Nakano, me dá uma dica. Eu falei, meu irmão, quantas matérias você já estudou? Quantas videoaulas você já assistiu? Ah, ainda tô com dúvida de como começar. Pô, aí não dá, brother. Se você não começar a executar, fica difícil a gente orientar. Por quê? Porque o planejamento de estudo ele não é algo muito fixo, rígido, ele tem que ser mutável. E a gente só vai saber se a gente muda ou não se você começar a executar. Então execute, com o tempo você vai ganhando mais confiança e vai ficando mais fácil a execução. Beleza? Vou mostrar a partir de dados todo o carinho que o atendimento do Alphacom tem com o aluno, né? Então olha aqui na tela ao meu lado a nossa nota atualizada do Reclame Aqui. Perceba o número de reclamações e respostas. São pouquíssimas queixas, porque o produto do Alphacom é óbvio, é o melhor do mercado, as quais foram solucionadas sem discussões e empecilhos. A gente está aqui para resolver, tá? No Alphacom, o aluno fica porque o produto é bom de verdade e ele entende que vale a pena fazer um investimento, porque isso efetivamente é o que vai fazer a mudança de vida dele. E se você conseguir sentir todo esse prestígio que nós temos com o aluno, torne-se um alfartano e também mude a sua vida. E venha, obviamente, né, estudar com quem tem mais qualidade e que mais se importa com você. Alô, você! Não compre errado mais uma vez. Garanta a mudança da sua vida aproveitando o desconto exclusivo da nossa Black Friday Alphacom. Quem investe certo, muda de vida. Alô, você! Fala galera, bem-vindo ao canal do Alphacom. Não esqueça de dar sua curtidinha aí, deixe seu comentário e vamos pro tema do vídeo, que é muito legal, que eu separei aqui porque é um tema que assusta, né? E para você que está estudando há mais de 2 anos e ainda não passou, a primeira coisa que você tem que fazer, back to basic, volta ao básico. Muitas das vezes você está estudando há 2 anos e se você falou que não passou em nada, é porque você teoricamente é aquele tipo de aluno que já fez mais de um concurso público, né? O grande macete era logo no início escolher a carreira, escolher um núcleo de matérias, deixa passar aí uns 6, 7 meses e os concursos que vierem, que tiverem compatibilidade até 70% nas matérias, vai e faça, pô. Muita gente me pergunta, Evandro, estou estudando para fiscal, Evandro, estou estudando para a polícia, Evandro, estou estudando para carreira administrativa. Apareceu um concurso aqui na minha cidade e eu estou estudando para a polícia de guarda municipal. Faço ou não faço? Óbvio que faz. Não é nem para passar, é para sentir clima de prova, local de prova, véspera da prova, como fazer uma revisão na última semana. E vai te dar experiência. Cara, você vai ter que fazer alguns concursos que literalmente você vai, não é para perder, você vai para treinar. Agora, se passou 2 anos, você já fez vários concursos, não está avançando nas matérias que você está estudando e ainda não passou em nada, a gente tem um problema. Você pode vir a estar estudando errado. Aí aquela velha história que eu dei ali, que eu coloquei na tela, que é o back to basic, ou seja, volta ao básico, funciona muito bem. Aí, Evandro, eu ainda não tenho carreira. Putz, cara, você acaba complicando a resposta, mas a gente vai te ajudar assim mesmo. Não sei qual carreira seguir, que é o mais genérico possível. Você vai separar português, informática, raciocínio lógico-matemático, geopolítica, administrativo constitucional. Por quê? Esse núcleo de matéria é um núcleo de matéria da maioria esmagadora dos concursos públicos, com raras exceções de concursos muito específicos. Aí você separa 2 ou 3 bancas para fazer os exercícios. SESP-NB, uma ótima banca. Fundação Carlos Chagas, FCC, outra ótima banca para você fazer concursos. E a terceira banca você pode deixar para pulverizar, ou seja, faz o que aparecer, mas você tem que efetivamente ter um norte para onde você vai seguir. Pegou esse núcleo de matéria, está estudando a matéria e não está vendo rendimento, aí você tem que, além de escolher o núcleo de matéria, você tem que, assistir videoaula. Na internet agora tem as manias de estude por questão, não precisa assistir o conteúdo. Pô, a Rainha Elizabeth
presidente morreu esses dias e a pergunta mais clássica era: qual eram os países que compunham o Reino Unido? Ninguém sabia responder. Ninguém nem sabia responder que o nome do Reino Unido é Grã-Bretanha da Irlanda do Norte, que é a Inglaterra, a Irlanda do Norte, que é diferente da Irlanda, que é o país de Gales, e a Escócia. São os 4 países que compõem o Reino Unido, onde a rainha fazia muito efeito. Essa geopolítica, ela acabou de morrer agora. Adiantava fazer uma questão acerca disso sem estudar o conteúdo que eu acabei de te dar aqui, que acabou sendo uma aula? Não. Então assista a sua aula, filho. Faça a sua revisão passando, escrevendo no caderno. A gente não aprendeu no Fundamental e no Médio a escrever no caderno? Qual é o problema de você usar o caderno? O caderno é a melhor fonte de consulta. O PDF pode ser usado como fonte de primeira revisão. Exercícios é obrigatório fazer, que é a escadinha de sucesso. E acaba em fazer os simulados. E aí volta na explicação que eu te falei, que é fazer concurso público. Então você estuda a sua videoaula nas matérias que você está estudando, você salta para fazer os exercícios, a videoaula junto com os cadernos, né? Solta para fazer os exercícios, faz o simulado e faz prova. Até esse período de 2 anos, pelo amor de Deus, você vai ter que ter escolhido uma carreira para seguir. Esse que eu te falei pode ser o início, mas aí no meio do caminho você fala: me identifiquei com a carreira fiscal. Vai ter que acostumar com legislação tributária, aduaneira. Me identifiquei com polícia, vai ter que acostumar com direito penal. Evandro, me especifiquei em polícias militares. Pô, cara, você vai ter que olhar o núcleo geral, por exemplo, do Nordeste. Vai sair aí Polícia Militar da Bahia, ótima oportunidade. Polícia Militar do Ceará, Polícia Militar de Alagoas, Polícia Militar de Pernambuco. Tá saindo um monte de Polícia Militar. Rio de Janeiro também vai sair Polícia Militar. Aqui no Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná de novo. Então o Brasil inteiro tá pipocando. Agora, você tem que escolher esse núcleo de atuação para poder chegar e fazer uma boa prova. Evandro, mesmo assim, depois de 2 anos, eu fiz tudo que você falou aí e ainda não passei. Cada pessoa tem um tempo específico para estudar e para passar. Eu, no meu caso, demorei 8 anos para passar no primeiro grande concurso. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de redação. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o concurso da ESA, né? Vamos falar ali um pouquinho sobre a redação, a prova discursiva, que é o diferencial aí, não só nesse concurso, mas nos demais ali. Então, em relação à redação da ESA, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma olhadinha como que o edital costuma cobrar essa parte, né, discursiva, quais são os critérios de correção da banca, que estilo textual predomina dentro dessa redação. Então, antes de iniciar, a gente precisa saber que quando a gente fala em concurso público, geralmente dentro dos editais vem o quê? Vem falando lá, discriminando que a prova de redação será um texto dissertativo. Então, a dissertação, ela é um gênero que se subdivide em 2 espécies, ou seja, nós temos o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. Então, vamos colocar aqui, ó, para vocês, ó, só para deixar bem certinho ali, ó, sobre a dissertação. Então, a dissertação, ela pode aparecer de 2 formas. Ela pode ser expositiva ou ela pode ser argumentativa. Dentro da banca ali, da ESA, geralmente os textos, eles envolvem o quê? Características argumentativas. E em relação ao conteúdo, a gente vai discutir ali daqui um pouquinho, o que acontece? O conteúdo, a gente consegue dosar ele porque ela costuma cobrar, geralmente, temas associados ali a aspectos comportamentais. Tanto é que no último ali que a gente teve, o último edital, a última prova que a gente teve, ela até cobrou a relação entre o uso ali do smartphone, né, e as relações sociais. E depois a gente vai dar ali uma averiguada nos outros temas que já foram alvo dessa banca, para vocês perceberem que a tendência é essa. E quando fala em temas comportamentais, a forma de se expressar fica um pouquinho mais difícil, porque o aluno ele tem que ter o quê? Ele tem que ter a prática da escrita para conseguir colocar todos os elementos dentro da redação. Mas a gente vai falar com isso com bastante calma. Então, a dissertação, ela se subdivide nesses 2 aspectos. Você precisa conhecer os 2? Precisa. Por quê? Geralmente, a banca, é o que eu falei para vocês, o que predomina é a argumentação.
Mas a banca pode inovar, às vezes, aparecer com texto expositivo? Também pode. Só que quando a gente faz o treino com o aluno, nós costumamos ensinar primeiro a parte argumentativa, principalmente ali se tratando da ESA. Por quê? Porque a redação expositiva ela é mais tranquila de se fazer. Já a argumentativa, ela tem o quê? Ela tem alguns elementos que a diferenciam, que são essenciais para marcar esse posicionamento, essa tese. Então, quem faz o argumentativo, é muito fácil migrar para o expositivo, mas você precisa conhecer essas duas estruturas, porque de repente ali a banca mude, aconteça alguma coisa e você tem que ter essas características, tá? Então, o que acontece tanto no expositivo quanto no argumentativo? Tanto em um quanto o outro, nós vamos ter o quê? Nós vamos apresentar aqui ideias, exemplos e dados, nos dois, tá? Então, aqui, ó, nós vamos apresentar ideias, exemplos e dados. Por quê? Porque isso materializa as ideias dentro do texto. Só que na exposição, né, no texto expositivo já está no nome. Você apenas vai apresentar isso daqui. Você não tem que ficar defendendo, mostrando se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se é favorável ou não. Aqui você apenas vai apresentar esses, a gente diz argumentos, né? Você vai trazer ali esses argumentos, né, para embasar ali, trazer o seu repertório. Já no texto argumentativo, o que acontece? Aqui você também traz ideias, exemplos, né, e dados. Porém, aqui nós temos um plus que a gente fala, porque além de trazer isso daqui, você precisa trazer um posicionamento, ou seja, você precisa trazer uma tese para defender isso. Então, ali, quando a gente fala em um texto argumentativo, geralmente a banca ela vai explorar essas temáticas que a gente fala, que você pode ser a favor, que você pode ser contra, ou então temáticas que só tem um lado, né? Por exemplo, um lado negativo, que não tem como você se posicionar de outra forma. Então, ela vai trabalhar em torno dessas matérias. Então, aqui, o que acontece? Quando você traz as ideias, os exemplos e os dados, essas ideias, esses exemplos e esses dados, eles são para quê? Para justificar o seu posicionamento. Aqui não, aqui você vai apresentar para demonstrar que você tem conhecimento a respeito do assunto. Então, é um caráter bem tranquilo. Já aqui, esses elementos, eles irão fazer o quê? Eles irão participar ali da sua argumentação. Por quê? Porque eu preciso de um posicionamento e preciso de uma tese. Quando a gente fala em posicionamento e tese, o que tem que vir à sua cabeça? A tese nada mais é do que o que você pensa a respeito daquele assunto. Então, vai ter temáticas, por exemplo, que você vai conseguir, vamos dizer assim, ser favor ou contra. Nessa temática, você tem que pensar a respeito daquele assunto que a banca me trouxe. Eu sou favorável ou contrário? A partir dessa pergunta, quando você faz para você, né, qual que é o meu posicionamento a respeito aqui desse determinado assunto, é que você vai encontrar a sua tese, que às vezes o aluno ele fica com dificuldade, ele fala assim, professora, mas eu não entendo o que é a tese, como que eu faço essa tese? Então, o primeiro passo para você fazer uma tese é você analisar o assunto e pensar o que qual que é o meu posicionamento diante disso? Eu sou favorável? Eu sou contrário? Isso é uma situação ruim? Isso é uma situação boa? Qual que é o meu posicionamento? A partir disso é que você vai encontrar os argumentos, porque os argumentos, eles fazem o quê? Eles vão sustentar a sua tese. Então, eu vou te dar um exemplo para que isso fique mais claro ali
dentro desse contexto. Então, vamos supor, né, eu vou colocar um tema aqui que é mais tranquilo, tá? Depois a gente vai ver os temas ali mais específicos para vocês. Mas assim, ó, vamos supor que a banca, né, ela traga um tema relacionado, por exemplo, à descriminalização das drogas, que fica bem mais tranquilo para você entender. Perceba que é um tema que eu consigo me posicionar. Ah, eu sou favorável à descriminalização das drogas. Não, eu não sou favorável à descriminalização. Então, esse é o primeiro passo. Você vai ter que analisar. No seu entendimento, para você, você é favorável ou você é contrário a isso? Achou essa resposta? Você tem que procurar elementos para sustentar isso. Então, vamos supor que eu falei assim, que eu sou favorável à descriminalização. Então, qual que vai ser os meus argumentos? Eu poderia utilizar, por exemplo, que a descriminalização, ela poderia ser benéfica para tratamentos de saúde, porque isso contribui no tratamento do câncer, no tratamento de doenças neurológicas. Então, esse seria meu primeiro argumento. Segundo argumento, eu poderia relacionar a diminuição da violência, porque descriminalizando iria diminuir, né, teria um impacto dentro da violência. Perceba que eu trouxe dois elementos para sustentar o meu posicionamento. Então, isso você tem que levar muito claro quando a gente fala em argumentação, em posicionamento e em tese. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que é uma dúvida de muitos alunos. Muita gente pergunta assim: ah, professora, mas porque a gente tem o texto de apoio. Geralmente, né, a sua banca, ela traz o quê? Ela traz um texto de apoio, igual ela fez na última prova, né? Ela trouxe um textinho, ela pode trazer uma imagem, que na última prova veio uma imagem ali também com linguagem não verbal para você interpretar ali. Então, o que acontece? Às vezes, naquele textinho de apoio que a banca traz, ali, às vezes a banca, dependendo da temática que ela apresentar, às vezes ela vai colocar o ponto de vista dela. Mas você precisa seguir fielmente o ponto de vista da banca? Não, você não precisa seguir. Você pode ser contrário, por exemplo, nesse tema que eu falei, daria para você ser favorável ou contrário. E vamos supor que o texto de apoio estivesse falando que era favorável, só que você é contrário. Você pode pensar diferente? Pode, desde que você tenha argumentos suficientes para você sustentar aquela posição, tá? Porque assim, ó, por que eu tô ressaltando isso? Porque às vezes você vai estudar por aí e às vezes alguns professores vão falar assim: ah, você não pode ser contrário à banca. Não, não tem nada disso. A banca não pode desclassificar você se você pensa diferente. Por causa disso, não. Ela só vai desclassificar você, e geralmente acontece isso, por quê? Porque às vezes o aluno, ele tem um pensamento contrário, só que ele não tem argumentação suficiente para arcar com aquele posicionamento, e é por isso que às vezes não dá certo. Mas esse negócio de, se você é contrário à banca de desclassificar, isso não tem, porque você, né, é um texto argumentativo, você tem liberdade de ser favorável ou contrário, dependendo ali da temática que aparece, tá? Então, já tirem isso dali. Só que aqui eu também já dou outra dica para você. Porque muitas vezes existem temáticas que você olha ali e você fica meio perdido. Você, às vezes, o seu pensamento, por exemplo, você é contrário àquilo, só que você não tem argumentação suficiente para sustentar. Então, nesse caso, aí eu sugiro que você vá no mesmo caminho da banca. Por quê? Porque daí você não vai ter erros ali dentro da redação, porque o que acontece ali? Às vezes o aluno, ele pensa, né, contrariamente, e ele não consegue sustentar isso. Então, quando acontecer de uma temática que você, por mais que você é contrário, você não tem ali argumentos suficientes, o que você vai fazer? Deixa a sua ideologia de lado, faça o seu concurso e vá no posicionamento da banca. Então, é mais ou menos assim que nós orientamos os alunos, porque muitas vezes o aluno fica perdido em relação a isso. Outro detalhe, antes da gente falar na parte estrutural ali da redação, eu gostaria de falar para vocês em que lugar vocês vão procurar essas ideias, esses exemplos, esses dados. Aqui, quando fala
na parte do repertório, que é a parte de fundamentação da redação, ela tem um peso muito grande, né, dentro ali do conjunto textual. Claro que a gente tem aspectos gramaticais, né, aspectos de apresentação, de estrutura, mas o conteúdo é que vai mandar ali dentro da redação. Se você tem clareza na exposição de ideias, né, se você tem ideias que são coerentes com o que você está defendendo, porque muitas vezes tem alunos que defendem uma coisa, chega no desenvolvimento, traz exemplos que não estão amarrados, não estão ligados. Então, para você ter um bom repertório, a primeira dica que eu te dou é o quê? Você precisa, tá, ter um professor ou de atualidades, né? Você pode ter ali um professor da sua preferência de atualidades, ou então, se você não se adapta, porque tem alunos que não se adaptam, às vezes, a assistir a aula de atualidades, acha que está perdendo tempo e tal. Então, se você não é fã de aulas, eu indico que você siga, então, sites de Enem, de vestibular. Por quê? Porque nesses sites, geralmente, você tem, principalmente em textos argumentativos, você vai ter ali a exposição sobre a ideia, sobre a temática a ser trabalhada, e geralmente esses sites, eles trazem o quê? Argumentos de autoridade. Então, principalmente nesses temas que tem lado positivo, lado negativo, favorável, desfavorável, geralmente nesses sites que preparam aí os alunos para Enem, para vestibular, que você tem ali um monte de sites ali dentro das plataformas, você pode pegar essas ideias. Tanto é que eu até ensino os alunos, né, porque aqui a gente tem a oficina de redação, então quando a gente trabalha com os alunos, principalmente aqueles que estão começando, a gente dá essas orientações e a gente sugere que o aluno faça o quê? Que ele monte o seu caderno de redação. Isso mesmo, montar um caderno de redação. O que é montar um caderno? Quando você pega uma temática para fazer a redação, nós orientamos os alunos a quê? A estudar o tema, né? Porque não adianta você fazer uma redação se você não conhece o tema, você vai ficar muito limitado. E a gente sabe que o aluno, depois que ele faz a redação, dificilmente ele vai ir pesquisar sobre o assunto. E até mesmo tem alunos que falam assim: ah, professora, mas se eu pesquisar eu estou me burlando. Não, você não está se burlando, você está estudando. Então, aqui a gente ensina os alunos a quê? Primeiro, pegou o tema lá que você vai fazer a redação, né? Você pegou o tema, claro que no simulado não vai dar, por quê? Porque no simulado você está simulando a prova, né? Lá você vai ter que fazer sem pesquisar. Mas, por exemplo, vamos supor que você pegou lá uma temática para fazer uma redação durante a semana, para treinar. O que a gente sugere? Pegue o tema central. Qual que é o tema central a respeito daquele assunto? E a partir disso, você vai buscar ali, né, nesses sites de vestibular, de Enem, ou então nas aulas de atualidades, você vai procurar essas temáticas e estudar o que fala sobre esse tronco temático. O que eu posso, quando falar sobre saúde, sobre educação, quais são os elementos que são essenciais eu citar, colocar dentro do texto? Quais são os exemplos que eu posso citar a respeito desta temática? E montar o seu caderninho, porque isso vai ser uma fonte de estudos, assim como as suas próprias redações também são base para você estudar. E outro detalhe que eu falo ainda para vocês, que lá dentro desses sites, por exemplo, de vestibular, de Enem, até mesmo nas carreiras militares, tem alguns sites ali que eles têm as redações de alunos que tiraram notas máximas. É interessante você ler essas redações, para quê? Para você ampliar ali o seu leque, o seu repertório argumentativo. Então, estudar a redação não é só você escrever a redação, aprender a fazer a estrutura, tá? Porque a estrutura, eu sou bem franca com vocês, a estrutura a gente percebe aqui pela oficina de redação que o que acontece? Se o cara, ele segue certinho ali as orientações, a parte estrutural,
Em um mês, o cara já tá te dando aula, falando como que faz a introdução, como faz o desenvolvimento, como faz a conclusão. Só que qual que é a parte mais difícil que o aluno demora muito tempo para evoluir? É na parte do conteúdo, na exposição das ideias. Então, é por isso que eu te oriento a montar um caderninho, a estudar os temas, ampliar o seu leque de visão de mundo em relação a essas temáticas, porque isso vai contribuir e muito ali para você. E esse caderninho, essas redações que eu comentei, você vai pegar na última semana ali que você tem ali antes da prova e vai ler isso dali. Você vai trabalhar com sua memória de curto prazo. Então, dependendo da forma que vem a temática, você vai conseguir evoluir. Então, tem que seguir esse passo a passo, tá? Tanto é que aqui a gente orienta os alunos assim, ó. Colocar a redação 2 vezes na grade. Por exemplo, na terça-feira, você coloca ali para você estudar o conteúdo. Ah, eu vou estudar o conteúdo da redação que eu vou fazer, por exemplo, na quinta. Você não precisa estudar no mesmo dia, você pode dar um lapso temporal, mas você precisa ter contato com o conteúdo para você ampliar o seu leque em relação a esses assuntos. Principalmente para a banca de vocês, por quê? Porque a banca de vocês, ela está muito relacionada a aspectos comportamentais. E quando eu falo em aspectos comportamentais, a gente pode dizer que é um tema que é um pouco abstrato. Sendo abstrato, você precisa principalmente de exemplos, de dados, para você materializar as ideias. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está com alguma dúvida. Deixa eu só ver aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão comentando ali. Então, agora, vamos analisar aqui, ó, como que costuma ver no edital de vocês. Então, geralmente, dentro do edital, aparece assim, ó. A parte discursiva de português, deixa eu só colocar aqui a caneta, só um pouquinho aí. Ó, a parte discursiva de português, de caráter eliminatório, será constituída de uma redação e terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Então, perceba que ele fala o quê? Uma redação. Ele falou, é uma redação argumentativa, é uma redação expositiva? Não, ele só falou que é uma redação. Então, por isso que você precisa conhecer as características de cada um deles, tá? Continuando. O candidato deverá produzir, com base no tema indicado na questão discursiva, uma redação com extensão mínima de 20 e máximo de 30 linhas, sem contar o título, primando pela coerência, correção e coesão. Então, aqui, galera, o que vocês têm que se atentar em relação ao edital de vocês? Primeiro, quando ele determina que o mínimo é 20 e o máximo é 30, ele está falando em linhas efetivamente escritas. O que é uma linha efetivamente escrita? É aquela linha em que o aluno ele escreve até pelo menos a metade da linha. Então, quando o aluno chega pelo menos até a metade da linha, aquela linha é considerada como uma linha válida. Então, esse é o primeiro aspecto que você tem que se lembrar. Por quê? Porque, às vezes, quando você faz o seu rascunho e vai passar para a folha definitiva, o que acontece? O espaçamento geralmente é diferente. E, às vezes, acaba sobrando, por exemplo, uma palavra em uma linha, ou então uma sílaba em uma linha. Quando acontece isso, que fica uma palavra, uma sílaba, somente uma linha, o que acontece? Primeiro, que a gente pode dizer que esteticamente você já vai perder pontos, porque a apresentação do texto não fica legal, aquele texto cheio ali de buracos. Segundo, que aquelas linhas não são consideradas linhas válidas. Então, por que você tem que se preocupar com isso? Porque como a banca determinou ali que o mínimo é 20 e o máximo é 30, se você fizer 20 linhas e uma dessas linhas, por exemplo, você tem só uma palavra na linha, você não chegou até a metade, a banca vai considerar como 19 linhas. E se ela considerar como 19 linhas, você está desclassificado do concurso. Por quê? Porque você não atendeu o critério mínimo em relação ao número de linhas, tá? Então, tem que cuidar com isso daí, tá? Para vocês não terem
para vocês não terem ali nenhuma surpresa dentro do concurso. Galera, se alguém tiver dúvida, vocês podem ir mandando, tá? Outro detalhe, ela coloca ali, ó, sem contar o título. O que que acontece? O título, você só vai colocar se a banca pedir, se ela exigir, por exemplo, no enunciado, né? Ou então ali no edital, se ela exigir. E quando a banca exige o título, ela vai trazer um espaçamento específico para você colocar esse elemento. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes o aluno, ele tem mania de fazer o quê? Nós temos o espaçamento lá que é reservado para o texto. Às vezes o aluno, ele pega e coloca, por exemplo, o título na primeira linha reservada para o texto. E ainda pula uma linha e começa o texto lá na linha 3, vamos supor ali. Nesse caso, você vai perder pontos. Por quê? Porque dentro, se você analisar o edital, dentro do espaçamento que é destinado ao texto, você não pode ter outro tipo de marcação. Então, nesse caso, se você colocar o título dentro ali, que como ela colocou ali, ó, sem contar o título, né? Se você colocar nesse espaçamento, você corre o risco do quê? Você corre o risco de perder pontos em relação a isso, ou então, até mesmo se vier, né? Só que tem que vir expresso no edital, às vezes você pode até zerar a redação, dependendo desse critério. É difícil eles zerarem por causa disso, mas tirar ponto em relação à apresentação, em relação a isso, eles costumam fazer bastante, tá? Então tem que cuidar com esses detalhes ali em relação ali ao título. Outro detalhe do título que eu falo para vocês é o seguinte: se aparecer o título, você tem que cuidar com o seguinte, não fazer um título extenso, você não precisa fazer um título extenso. Eu até falo que ali de 4 a 5 palavras, faça uma estrutura bem simples ali, né, com substantivos, essas coisas, não utilize verbos e evite pontuação dentro do título. A não ser que você faça um enunciado que tenha, tipo, 2 pontos ali. Mas, assim, colocar ponto final, ponto de exclamação, alguma coisa, não, você não vai utilizar. Eu sei que isso é óbvio, mas eu preciso falar principalmente para os alunos que estão iniciando, porque a gente parece uma coisa boba, mas tem muitos alunos que às vezes iniciam a escrita e acham que isso ficaria legal, né? Melhoraria ali a apresentação do texto, tá? Então, vamos lá, continuando. Além disso, ela fala assim, ó, primando pela coerência, correção e coesão. Então, o seu texto, ele tem que ter coerência, seria o quê? A lógica, tá? A lógica de apresentação de ideias, a coerência temática que está relacionada à fuga temática, a gente tem que cuidar com isso, tá? A parte de correção, que está muito relacionado a aspectos gramaticais, e a parte de coesão, que a banca coloca aqui, é o quê? A amarração entre as estruturas do texto. Principalmente, né, porque quando a gente fala em coesão, a gente fala em uso de pronomes, uso de conjunções, elementos que conectam as ideias. E aqui, o aluno, ele precisa, principalmente no uso das conjunções, o aluno, ele precisa ter ali um conhecimento para ele poder utilizar. Então, eu até ensino ali para os alunos, principalmente para quem está começando, que se você tem dificuldades, por exemplo, com as conjunções. Ai, eu não sei se isso daqui é uma conjunção adversativa, se ela é uma conjunção concessiva, eu não sei aplicar as conjunções dentro do texto. Quando acontece isso, eu peço para os alunos utilizarem o quê? Utilizarem conectivos que a gente chama de conectivos coringas. O que é esses conectivos coringas? São aqueles conectivos que têm o poder só de amarrar as estruturas dentro do texto. Então, quais seriam esses conectivos? Por exemplo, nós temos o nesse sentido, nesse viés, diante disso, conectivos aditivos, além disso, ademais, somado a isso. Por que eu falo para você usar esses elementos? Porque esses elementos, por exemplo, o nesse sentido, né? Ele dá ali uma progressão no texto. Pela presença do pronome que tem ali, o que acontece? Ele só vai fazer a amarração entre as estruturas, gerando uma unidade textual. Então,
Quem tem dificuldade, eu sugiro que você monte o quê? Monte um esqueletinho para você com os conectivos. E se você tem a dificuldade com as conjunções, traga conectivos coringas, conectivos que não têm, assim, uma carga semântica vinculada para, né, que ele só dá progressão, para você evitar esse tipo de erro. Porque o que que acontece? Ó, vou te dar um exemplo, ó, só para você entender o que eu tô falando, tá? Ó, vamos supor que eu faço um trecho assim, ó, por exemplo. Aqui eu coloquei CF, mas lá na sua prova você tem que escrever Constituição Federal, tá? Colocar entre parênteses a sigla para depois poder utilizar a sigla. Mas aqui eu só tô resumindo, tá? Tô falando isso para vocês não achar que tá errado, tá? Ó, então vamos supor assim, ó. A Constituição Federal, vamos supor, ó, determina que é dever do Estado assegurar o bem-estar do cidadão. Ponto. Só para vocês entenderem. No entanto, isso não é observado, visto que a taxa de criminalidade aumentou no país nos últimos anos. Tá, beleza. Aqui, ó, o que que acontece? Eu trouxe o conectivo no entanto. Vamos supor que eu escrevi o mesmo trecho, não vou escrever ele de novo, tá? Só vou colocar assim, ó. A Constituição Federal assegura, nananã. Aí, embora isso não seja observado na prática. Só para vocês entenderem o que que eu quero falar. Galera, as conjunções, elas, como eu havia comentado com vocês, elas possuem o quê? Elas possuem valor semântico, elas carregam valores semânticos. Se nós analisarmos aqui, ó, eu tenho o quê? Essa aqui não tá funcionando, vou pegar outra caneta, ó. Aqui eu tenho, ó, o no entanto e aqui eu tenho o embora. Quando a gente fala sobre a classificação dessas conjunções, o no entanto, ele é uma conjunção adversativa. Já o embora é uma conjunção concessiva. Beleza, até aqui, tranquilo. Mas o que que eu quero que vocês entendam? Essas duas conjunções, elas possuem cargas semânticas, né? E elas trazem ideias de contrariedade. Ambas trazem essa ideia, né? Só que as adversativas, elas carregam o quê? A ideia primária. As concessivas, elas carregam a ideia secundária. Então, o que que eu quero que vocês entendam com isso? Olha como que é sério o uso de conjunções dentro de um texto. Nesse primeiro trecho aqui, ó, que eu coloquei, ó, que a Constituição determina que é dever do Estado, parará, e que eu trouxe o no entanto, aqui, se eu vou escrever o meu texto, eu vou ter que falar sobre o quê? Eu vou ter que falar sobre o aumento, né, que eu coloquei aqui, ó. Isso não é observado porque a taxa de criminalidade aumentou no país nos últimos anos. Então, qual que é a minha tese? Qual que é a minha defesa aqui? Qual a minha ideia principal? Que a taxa de criminalidade aumentou, que o Estado não está sendo eficiente. Essa é a minha ideia primária. Essa ideia que eu trouxe aqui, ela seria o quê? Uma ideia secundária. Conseguiram entender? Beleza, então, quando eu for escrever esse texto, eu vou ter que defender isso daqui.
Porém, se eu errar ali no emprego da conjunção, eu vou comprometer o quê? Eu vou comprometer toda a estrutura, eu vou comprometer toda a coerência do texto. Vamos supor que eu quisesse falar sobre isso. Só que ao invés de usar uma conjunção, por exemplo, adversativa, eu usasse o quê? Uma conjunção concessiva. Beleza? Vamos supor que eu trocasse aqui pelo embora. Quando eu troco pelo embora, eu mudo a ideia, porque agora esse trecho aqui, ele é o quê? É secundário. E o que se tornou primário? Essa estrutura aqui. Então, se eu uso o embora, dentro do meu texto, eu teria que falar, eu teria que defender que a Constituição determina que é dever do Estado assegurar o bem-estar do cidadão. Então, se eu troquei pela conjunção embora, eu teria que trabalhar isso daqui, porque isso ficou como ideia principal e isso ficou como ideia secundária. E o que acontece muitas vezes que os alunos, eles não entendem o porquê que eles perderam pontuação. Às vezes o aluno, ele quer trabalhar isso daqui, só que ele usa erroneamente o emprego da conjunção concessiva. E daí, quando ele vai desenvolver o texto, ele defende o que está junto com a conjunção concessiva. Perceba que ele está defendendo uma ideia secundária e o corretor está procurando a ideia primária. Então, tem que cuidar no emprego da conjunção. Por quê? Porque isso daqui pode dar fuga temática. Porque se eu utilizo esse trecho aqui, ó, tá? Só para ficar bem marcado. Se eu trago esse trecho que eu trago embora, o corretor, ele vai ler assim, opa, esse trecho que tá aqui, ele é uma ideia secundária, então eu tenho que priorizar o primeiro trecho. Só que muitas vezes o aluno vai descrever o que tá ali. Então, cuidado com o emprego de conjunções. Se você não sabe utilizar, você não vai fazer, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, você não vai fazer o uso desses elementos, tá? Você vai fazer o quê? Você vai montar ali o seu esqueletinho, porque isso daqui pode levar até mesmo ali para uma fuga temática. É muito sério o emprego de conjunção. Por isso que a banca deixa até expresso ali dentro do edital, beleza? Continuando ali. Então tá assim, ó. Lá no artigo, né, que aqui seria do edital, ele fala assim, ó. Será atribuído o grau 0 na prova de redação do candidato que apresente em seu texto, ó. Fuga total ao tema proposto na parte discursiva de português. Aqui vem outra dica que eu te dou. O que você vai fazer para você não fugir da temática? Quando a gente depois vai ver alguns temas ali, o que eu sempre dou de dica ali para o aluno, para ele não ter fuga temática? Primeira coisa, para não ter fuga temática, você precisa de um roteiro para você seguir. Porque se você não tem um roteiro a seguir e se você fica escrevendo aleatoriamente, o risco de você ter fuga temática é muito grande. Então, qual que é o passo a passo dentro da redação? Primeiro, quando você chega numa prova de redação, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ler o texto de apoio. Porque aquele texto de apoio, ele não tá ali somente para decorar ali a página, para ganhar espaçamento. Não, aquele texto de apoio, ele traz as ideias, o recorte temático a respeito do assunto que precisa ser discutido dentro da redação. Porque geralmente a banca traz o quê? Ela traz uma frase tema. A partir dessa frase tema, às vezes você não vai compreender necessariamente o que a banca quer, porque a frase às vezes é muito ampla. Então, para você delimitar o tema, você faz o quê? Você lê o texto de apoio. Então, o primeiro passo, ler o texto de apoio. Lê o texto de apoio, viu sobre o que o texto de apoio fala? Faça um roteiro. O que é um roteiro? O que eu vou discutir no primeiro parágrafo de desenvolvimento? O que eu vou discutir no segundo parágrafo de desenvolvimento? Porque daí sim você consegue ali não ter a fuga temática, porque você vai seguir fielmente aquele roteiro que você elaborou, tá? E isso facilita para você até construir o texto.
roteiro. E quem tem facilidade, na hora de fazer o roteiro, você pode fazer o quê? Você pode até mesmo criar o seu roteiro em forma de perguntas, porque às vezes você transformando o roteiro em perguntas, fica mais fácil para você encontrar os argumentos e descrever. Porque quando você não tem, né, que você não faz o roteiro, o que acontece? Só para vocês entenderem. Quando você está escrevendo ali a redação, às vezes vai surgir ideias, porque a nossa mente, como eu digo, ela viaja muito. Sem você escrever, ela já viaja. Imagina você escrevendo. Então, o que acontece? Quando você tá escrevendo, às vezes vai surgir alguma ideia que às vezes tem até alguma relação ali com o tema, mas não é o que a banca está pedindo. E às vezes você acaba colocando essa ideia ali, aquele exemplo, e às vezes você tem a fuga parcial do tema. Então, quando você faz esse roteiro, que você tem ali certinho aquela esquematização, você vai perceber que isso vai contribuir e muito ali para o seu aprendizado, tá? Outro detalhe que eu falo ali para vocês, para quem tem dificuldade, geralmente você pode estruturar o seu texto trabalhando assim, ó, quando principalmente esses temas ali que é de natureza mais comportamental, você pode pensar assim, ó, você vai fazer a tese, né, a introdução ali, depois a gente vai falar da estrutura. No segundo parágrafo do texto, você pode trabalhar causas a respeito daquele assunto. Por exemplo, ó, na última prova, ele falava sobre a questão comportamental, falava sobre o relacionamento das pessoas, né? E o uso lá do smartphone. Era mais ou menos ali, eu não lembro o tema ali que foi colocado, mas assim, a temática central era o quê? Como que o uso dos smartphones estava afetando os relacionamentos interpessoais. Então, ali, você poderia trabalhar o quê? As causas, né? No primeiro parágrafo de desenvolvimento. Quais são as causas? Por que o uso do smartphone, ele se popularizou? Você poderia trabalhar essa questão, poderia relacionar, por exemplo, a época da pandemia, que desencadeou tudo isso, parará, parará. Beleza, trabalhou as causas. No segundo parágrafo de desenvolvimento, que a gente chama de D2, né? Nesse segundo parágrafo, você poderia trabalhar o quê? Quais as consequências disso no contexto social, na vivência das pessoas, no relacionamento das pessoas? E terminar trazendo o quê? Medidas de intervenção. Por quê? Para demonstrar o que pode ser feito para minimizar esse quadro, né? Para regulamentar isso. Então, perceba que a sua banca, como ela trabalha com essas questões ali, que a gente vai ver depois os temas, que ela já cobrou, que ela já abordou, você consegue perfeitamente ter essa lógica na hora de trazer os argumentos, porque muitos alunos ficam muito perdidos, eles ficam assim, ai, professor, eu não sei o que falar, eu fico meio perdido, o que eu posso falar? Principalmente quando é temas assim que a gente não tem um lado favorável e um lado desfavorável. Porque quando é temas assim que envolve, às vezes o aluno ele consegue dar uma saída ali e trazer a parte da argumentação. Agora, quando é um tema igual esse, ele estava falando dessa questão ali do smartphone e tal, então assim, ele estava falando mais num aspecto que prejudicavam o indivíduo, que tinha algumas consequências. Então, quando vem esse estilo de temática, principalmente para a sua banca, você pode trabalhar isso. Você pode trabalhar noções de causas, consequências e terminar com medidas, porque daí o seu texto ele fica bem redondinho ali com a proposta, tá? Continuando. Aqui ele coloca, ó, modalidade textual diferente da pedida, né, na parte discursiva, isso daqui é tranquilo. Ilegível, né, que não pode ser lido. Aqui, quando ele fala de ilegível, ele está falando ali nos aspectos de apresentação do texto. Então, aquele texto que não tem muitas rasuras, que não desrespeita a margem, tá? E cuidado, galera, lá quando fala nesses aspectos ali de legibilidade, eu peço aqui, ó, vou colocar aqui, ó, só para vocês alguns detalhes que sempre aparecem e o pessoal acha que é bobeira, mas às vezes desconta pontos ali de vocês. Por exemplo, vamos supor que você está escrevendo assim, ó.
É necessária a entrega de alguma coisa. Vamos supor que você tivesse que escrever é necessária. E às vezes os alunos, né, eles têm mania de escrever o A assim, né, com essa perninha aqui no meio. Isso daqui, dependendo do corretor, ele pode considerar, né, que entra também nesses aspectos aqui, ele pode considerar que isso daqui seria uma letra O. Se ele considerar como a letra O, você aqui vai ter um erro do quê? Um erro de concordância. Então, tem que cuidar com esses detalhes na apresentação das letras, tá? Outro detalhe que às vezes o pessoal faz é, por exemplo, vamos supor que você vai escrever a palavra órgão. O aluno, às vezes, ele faz isso daqui, ó, para fazer o tio. Isso daqui, as bancas não consideram como tio. Por quê? Ele não parece um acento circunflexo. Então, cuidado, são detalhes que às vezes vocês não se atentam e acontece. Outro que a gente pega muito, principalmente quando a gente faz recurso de redação, é o quê? É em relação à crase. Às vezes o aluno vai colocar a crase, porque a crase é para cá. Os alunos colocam assim, ó, colocam aqui. Isso daqui, gente, tá errado. Por quê? Porque isso daqui não é a crase, isso daqui é um acento agudo. Então, quando você faz isso daqui, por exemplo, na sua redação, você não vai perder apenas ali o ponto pela ausência da crase. Você vai perder o ponto pela ausência da crase e de brinde você vai ganhar um ponto, vai perder um ponto em relação a quê? A regência, porque vai entender que não tem crase nesse contexto. Então, cuidado, são detalhezinhos que às vezes vocês acham assim, ah, mas foi só isso daqui, ah, crase, não sei. Só que isso daqui, às vezes, é 0,2. Então, vamos supor que você fizesse esses 3 erros. Dependendo ali da forma como a banca trouxer ali, você, por exemplo, quase perdeu um ponto aqui, né? Você teria perdido ali só em errinho e só em bobeirinha. Então, tem que cuidar com isso, tá? Na hora de escrever. E a banca deixa bem expresso isso daí na sua redação. Continuando, ó, ela coloca com linguagem ou texto incompreensível, isso daqui tranquilo, né? O vocabulário não pode ser compreendido. Aqui, de vocabulário, tudo bem que ela falou assim que o vocabulário não pode ser compreendido. A gente entra também aqui dentro da parte da escrita e tal. Mas em relação a vocabulário, você também tem que cuidar o quê? Cuidar o uso do gerúndio, que o gerúndio marca o quê? Ele marca a linguagem falada, né? O uso coloquial, coloquialidade. Então, cuidado com o emprego de gerúndio. Cuidado com termos como através, porque o através, você só pode usar esse termo se tiver o sentido de que algo está atravessando o outro. Por exemplo, se a gente fala que a menina olhou através da janela, que o tiro passou através da parede, nesse contexto você consegue utilizar. Só que dentro de uma redação, geralmente não é esse sentido, então você sempre tem que trocar pela locução por meio de. E outro detalhe, quando usa errado o através, você também vai perder em propriedade vocabular. Por quê? Porque você está trazendo um termo que é usado errado na fala para dentro da redação. Então, as bancas descontam mesmo. O termo onde, a banca também desconta. O onde, você só pode usar com referência a lugar. E só que, assim, nós, na linguagem falada, a gente usa errado, a gente fala errado. Então, para a gente trazer isso para dentro da redação é muito fácil. E isso traz ali erros, perda de pontos. Você perde, por exemplo, o onde, você vai perder em emprego ali, dependendo se ele está sendo utilizado como pronome relativo, você vai perder pontos no emprego, né, do pronome. E, além disso, em propriedade vocabular. Olha só como que é sério. É por isso que você precisa treinar a redação, para que esses detalhes se tornem elementos assim automáticos, que você faça a redação e ao inserir você já pensa, opa, isso daqui eu não posso, isso daqui eu tenho que corrigir, para isso daí ficar automático na sua memória. Por isso que às vezes os alunos, a gente sabe, os alunos, eles deixam de lado a redação, né? A gente conhece, a gente sabe, deixa sempre para a última hora. Mas não deixe, galera, não deixem a redação para a última hora. Façam, nem que for a manutenção uma vez por semana de uma redação, e
E outro detalhe, procurem alguém para corrigir a redação de vocês. Porque quando vocês fazem a redação, né, todo mundo, a redação é como se fosse um filho da gente ali. Você não vai achar o seu filho feio, então para você tá lindo, maravilhoso, tá tudo perfeito, tá claro e tudo. Só que quando você passa para uma pessoa, mesmo que você não tenha, por exemplo, vamos supor, você não precisa ter um corretor ali, se você não... Porque a gente sabe que tem custos, tem muita coisa envolvida. Pede pro seu colega, olha, leia essa redação. Ou pede, sei lá, pra mãe, pra namorada, pra alguém, ó, leia minha redação. Você tá entendendo? Você tá conseguindo compreender o que tá escrito aqui? Por quê? Porque isso vai te ajudar. Porque se você ficar preso só você escrever e achar que tá lindo, maravilhoso, o risco de chegar lá na hora da prova e dar uma merda é muito grande. Então, você precisa sim, tá? Se você não quer trazer para um professor, dá então para alguém ali ler, porque se a pessoa que, por exemplo, vamos supor que ela é leiga ali no assunto, ela lê, ela consegue compreender, ela tem clareza, ela consegue perceber ali o que você escreveu, então você está ali no caminho certo. Então é importante essa troca, você tá passando ali para outras pessoas. E cuidado com o vocabulário novamente. Por quê? Porque como a gente fala errado, a gente coloca. E principalmente o gerúndio, galera, porque quando a gente coloca na redação, para nós, parece que não tá errado. A gente lê lá, a gente fala assim, não, né, tá certo ali o gerúndio e tal. Por quê? Porque soa bem. A gente fala errado, a gente escuta errado ali, né? A gente acha que tá tudo perfeitinho e a gente não percebe esses erros. Então, cuidado com isso, tá? E outro detalhe aqui, ó, só deixa eu passar para vocês do gerúndio, que até me perguntaram sobre o gerúndio, galera. Não é que não pode usar, você pode usar o gerúndio na redação, só que você tem que usar de forma correta. Por exemplo, como seria uma forma correta de uso? Seria em uma oração, por exemplo, reduzida. Só que quando você está escrevendo a redação, você não fica pensando assim, nossa, agora eu estou escrevendo uma oração reduzida de gerúndio. Você não fica pensando, você está escrevendo ali, você esquece as regras. Então, o que acontece? Para você não ter erros, é por isso que os professores falam, evita o gerúndio, evita o gerúndio. Para quê? Para vocês evitar esses erros, mas não quer dizer que você não pode. Se você pegar as redações corrigidas, né, as redações que tiveram nota máxima, às vezes você vai encontrar um gerúndio ali no meio, mas às vezes aquele gerúndio está aplicado lá de forma correta, tá? Tem que cuidar com isso. Continuando aqui, ó, pode zerar se for em forma de poema ou outro, que não em prosa, que é a dissertação, né? Com menos de 20, que a gente já comentou, ou mais de 30 linhas, né? Marcas ou rasuras na folha para identificar e sem ter utilizado a caneta ali de tinta azul ou preta. Então, esses são detalhes ali bem clássicos dentro do concurso. Continuando ali. Vamos falar, então, como que é a estrutura do texto. A estrutura, quando se fala num texto dissertativo, tanto o expositivo como o argumentativo, a estrutura é a mesma. Os dois têm que ter o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre eles. E aqui eu já quero quebrar também outro tabu que às vezes vocês assistem algumas aulas e os alunos perguntam assim, ai, professor, o fulano de tal falou que não precisa de introdução no texto, não sei o quê, nanana. Não é que não precisa, é que assim, às vezes você não precisa um parágrafo inteiro de introdução, mas pelo menos um período para apresentar você precisa, senão você descaracteriza esse gênero. Então aqui, ó, vamos falar um pouquinho, deixa eu colocar aqui, sobre a estrutura. A estrutura, ela vai determinar esse gênero ali, dissertativo. Então, quando a gente fala na estrutura, nós precisamos, dentro de um texto dissertativo, de introdução, nós precisamos de desenvolvimento e nós precisamos de conclusão. Dentro da introdução, a palavra que tem que vir na sua mente quando falar de introdução é que é uma apresentação.
Então, a introdução, ela é uma apresentação. O que que vai ter? Quais são os elementos que compõem a introdução? A introdução, ela é composta da tese mais os argumentos. Só que aqui, o que que eu te falo? Aqui você vai explicar alguma coisa? Não, você apenas vai citar os argumentos, tá? E em relação ao número de linhas, deixa eu até colocar aqui, ó. De 4 a 5, no máximo 6 linhas. Por quê? Porque a sua redação, a sua introdução, desculpa, ela tem que ser bem breve. Por que ela tem que ser breve? Porque não é na introdução que o seu corretor, ele vai tirar 5, 10, 15 pontos, vamos supor, em relação ao conteúdo. Ele vai tirar ponto de conteúdo aqui do desenvolvimento, porque é aqui que é o coração da sua prova. É aqui que você vai demonstrar se você conhece ou não a respeito da temática. Então, tanto a introdução como a conclusão, elas fazem parte do texto, elas fazem parte da estrutura. Você precisa ter introdução, você precisa ter conclusão para você atender as características do texto dissertativo. Mas elas não têm o poder de tirar uma pontuação muito alta. Só que isso também não quer dizer que você vai, não dá bola ali para introdução. Não, você vai ter que fazer ela bonitinha. Por quê? Aqui, o que vai contar? Aqui vai contar coesão, coerência, apresentação, a letra, se está, né, de acordo ou não, aspectos de correção gramatical, concordância, regência, uso de elementos conectivos. Então, assim, esses outros detalhes, eles também vão ser avaliados aqui. Só que o que eu quero que vocês entendam é que a pontuação que é dada na introdução e na conclusão é uma pontuação menor do que é dado no desenvolvimento. No desenvolvimento é que você tem o maior peso ali em relação à pontuação. Então, você precisa gastar as linhas, né? A maior parte das linhas como? Ali no desenvolvimento, porque é ali que você vai demonstrar, você vai trazer os exemplos, você vai explicar e justificar. É por isso que eu falo que na tese você não vai ficar explicando nada, você só vai citar os argumentos. E por que eu ressalto que você vai citar? Porque tem pessoas que quando vai escrever a redação, né, principalmente o aluno que às vezes está começando, o que ele faz? Ele começa lá na introdução, ele traz os argumentos, aí ele começa a explicar os argumentos lá na introdução. Aí quando chega nos parágrafos de desenvolvimento, o que acontece? Ele não tem argumento para falar ou ele repete a ideia que ele já falou lá na introdução. Aí quando ele faz isso, a nota despenca. Tá? Então, por isso que eu falo, lá na introdução, você não tem que explicar nada. Você apenas traz a sua tese, você tem que marcar o seu posicionamento a respeito do assunto e citar os argumentos, porque os argumentos, eles vão orientar. Ó, eu falei que eu sou favorável a isso pelo motivo A e pelo motivo B. Então, agora eu vou trabalhar o motivo A e o motivo B dentro dos parágrafos de desenvolvimento, que são esses parágrafos que são determinados para isso, tá? Então, levem mais ou menos essa sequência para vocês conseguirem entender e compreender ali certinho como que funciona, para vocês não ficar gastando elementos ali dentro da introdução que vocês poderiam trabalhar aqui no desenvolvimento. E aqui, o que eu te falo, ó, em relação ali à tese? Em relação à tese, você pode, né, para você iniciar, para você fazer o parágrafo de introdução, aqui você pode começar de várias maneiras. Aqui não tem nada que é muito engessado. Aqui, por exemplo, na introdução, se você quiser apresentar sua tese, por exemplo, trazendo um filósofo, comentando a respeito de algo, vamos supor, traz lá o Bauman lá com Sociedade Líquida, que ele é bem conhecido. Então, se você quer começar falando, né, de acordo com o sociólogo Bauman, parará, parará, você pode começar? Pode começar. Ah, eu tenho muita experiência em Enem, em vestibular, eu gosto de trabalhar às vezes com uma citação de música, de algum autor e tal. Pode? Pode, desde que tenha relação com o tema, você pode. Mas é obrigado?
Não, tá? Não é obrigado. E nem também pensar assim, ó, ai, porque se eu não colocar filósofo, se eu não colocar tal coisa, a minha redação, ela não vai ter uma pontuação legal. Não, não tem nada a ver isso dali. O que vai mandar é o conteúdo. Mas se você tem o domínio, se você conhece ali um pensador, né, que fale sobre isso, beleza, você pode colocar no início para trazer a sua tese. Além disso, quem não sabe fazer a tese, eu até dou uma dica que você faça a tese sempre com uma ideia de contradição, que fica bem legal e as bancas gostam muito disso. Que seria o quê? Você dividir ali a sua introdução, você vai dividir ela em períodos. Então, no primeiro período, você poderia trazer o quê? Você poderia trazer uma ideia genérica a respeito do assunto, só apresentando o assunto. Então, igual eu coloquei ali antes, ali no exemplo, vamos supor que você está falando sobre a violência no cenário atual, né? Que é uma forma, assim, fica bem mais tranquila para você entender o que eu quero falar. Então, você poderia fazer o quê? Você poderia jogar uma frase genérica. De acordo com a Constituição Federal, é dever do Estado assegurar o bem-estar do cidadão. Ó, frase genérica, que eu tô falando que aquilo ali é dever do Estado. E no segundo período, vir com uma ideia principal, com uma ideia contraditória. No entanto, isso não é observado na prática, uma vez que a violência cresce a cada dia. Pronto, você já fez o quê? Você trouxe a ideia genérica, né? E trouxe uma contradição ali para apresentar a ideia central. Então, dessa forma, fica até fácil e até mesmo quem não tem um esqueletinho, às vezes pronto ali de redação, não sabe como seguir, você pode usar isso dali. Você pode sempre começar, né, com essa frase genérica, pode ser de acordo com a Constituição, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem que ver ali o tema, encaixa ali o assunto certinho e traga ali a contradição. E no último período, cita os argumentos que você vai trabalhar, que isso fica bem legal ali dentro desta estrutura. Beleza. Então, aqui, ó, outro detalhe, ó. Aqui você pode guardar que você vai fazer, ó, de 3 a 4 períodos, tá? Tudo vai depender do quê? Tudo vai depender ali da forma como você vai organizar ali o texto. Às vezes vai ficar 4, porque tem alunos que às vezes gostam de fazer o fechamento ali do parágrafo. Mas o fechamento é necessário? Não, você não precisa em todo o parágrafo fazer tipo uma conclusão ali. Por que que eu falo isso? Porque você vai ter a conclusão final, então você não precisa fazer isso, tá? Já em relação ao desenvolvimento, aqui você geralmente vai dividir, né? Eu falo em 2 parágrafos, o D1 e o D2. Por que que eu falo em 2 parágrafos? E eu até sugiro que, principalmente quem não tem domínio da escrita, traga 2 argumentos, porque geralmente quando o aluno traz 3 argumentos, no terceiro ele acaba repetindo ideias que ele já falou no parágrafo anterior. Então, é por esse motivo que eu falo assim, quando você for trazer argumentos, traga 2 argumentos que é suficientes para você justificar ali as ideias, tá? Então, esses parágrafos... e outro detalhe, por que que eu falo para você fazer 2 parágrafos? Porque daí você consegue ter um espaçamento legal, você consegue expor mais as suas ideias, tá? Então, esses parágrafos, eles são os parágrafos maiores ali do seu texto, tá? Aqui, você vai fazer o quê? Você vai justificar, né? Explicar os argumentos. Então, aqueles argumentos que você citou aqui, você vai explicar no desenvolvimento. Tanto é que eu até falei para vocês que pela forma, pela temática que a banca costuma cobrar de vocês, aqui você pode, eu vou dar uma ideia, mas você pode fazer diferente? Pode, mas assim, geralmente, eu digo assim, eu posso dizer que 80% dos temas, né, que a sua banca costuma trabalhar, você consegue trabalhar no desenvolvimento 1 aqui, algum processo histórico associado a causas, né? E no D2 você trabalha o quê? As consequências, porque geralmente temas comportamentais a gente consegue ter essa linha de pensamento e fica legal.
Além disso, em relação ao número de linhas, tá? Aqui vai ter de 8 a 10 linhas, tá? Cada um vai depender. Aqui eu só peço para você cuidar o seguinte. Você vai ter que ter um paralelismo, que eu digo assim, para a apresentação, para a estética do texto. Então, vamos supor que você fez o parágrafo D1 ali. Você fez com 5 linhas. E depois você faz o D2 com 10 linhas. Isso vai te dar problemas na apresentação do texto. E isso, às vezes, só de pegar a sua redação na hora que... Porque o primeiro contato do corretor ali, ele vai analisar o aspecto geral. Então, se ele vê essa desproporcionalidade, dependendo do corretor, você já pode sair perdendo pontos sem ele, ao menos, ler a sua redação. Então, esses parágrafos aqui, eles precisam ser paralelos. Mais ou menos 1, 2 linhas, até 3 linhas ali de diferença entre um e outro. Por quê? Porque daí melhora a estética, né, de apresentação e demonstra que você também tem conhecimento do assunto, porque fica muito feio você, às vezes, um parágrafo com 5 linhas e outro parágrafo lá com 10 linhas, fica muito desproporcional e demonstra que em relação a um assunto você conhece pouco e em relação a outro você conhece mais. Então, cuidem aqui no paralelismo ali entre essas estruturas. É nesse momento aqui do desenvolvimento que você vai trazer o quê? Que você vai trazer as causas, que você vai trazer, que você vai trazer os exemplos, os dados, você vai materializar as ideias. Porque aqui, ó, o que acontece que é o erro de muitos alunos? Às vezes o aluno está falando ali sobre uma temática. Vamos supor um tema aqui que dá para ter senso comum. Vamos falar de violência. Às vezes o aluno está falando sobre violência. Chegou aqui no desenvolvimento, ele começa assim, porque a violência está aumentando, que a violência não sei o quê, que muitas pessoas vivem na criminalidade, fica falando isso dali. Quando o aluno fica só nisso, ele está no quê? Ele está no senso comum. Por quê? Saber que a violência está aumentando, né? Que a criminalidade está aumentando. Isso todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Isso é uma realidade? É uma realidade. Então, isso é o senso comum. Agora, você falar, por exemplo, assim, que a violência aumenta, porque o Brasil, ele está no ranking entre os 5 países com mais pessoas, né, encarceradas, parará, parará. Percebe que é a mesma informação, só que ela é rica em detalhes? É isso que a sua banca vai procurar no desenvolvimento. É isso que ela vai querer que você faça ali quando você constrói o seu texto. Ela não quer que você fale ali, tá aumentando. Isso daí é senso comum. Agora, falar que tá aumentando, o porquê que tá aumentando e exemplificar, isso dali você ganha a nota cheia dentro de uma redação. E é isso que muitos alunos não conseguem enxergar dentro ali de um texto. Você precisa, porque aqui, geralmente, como que o seu corretor, ele corrige? Ele divide sua nota em 3 aspectos. 1/3 da nota é só se você falou sobre o assunto. 2/3 da nota seria quando você apresentou o assunto e você justificou. E a nota cheia é quando você apresenta, você justifica e você traz exemplos, você traz dados, você materializa aquela ideia. Principalmente em temáticas como essa. Tá falando ali sobre, vamos supor, empatia. Né? Empatia, tema abstrato. Como que eu vou demonstrar isso? Por meio de exemplos ali dentro da redação, porque isso vai concretizar essas ideias, tá? Então, cuidado com isso. Lá na conclusão, aqui é o fechamento, aqui é a apresentação, aqui você lembra da palavra fechamento. Quando a gente fala na conclusão, ela vai ter aqui, ó, a gente pode falar... Deixa eu colocar assim, que ela vai ter de 4 a 5 linhas. Aqui você vai trabalhar o quê? Você pode trabalhar 2 estilos aqui. Você pode reafirmar o tema, ou então você pode trazer medidas de intervenção. Então, aqui, ó, quando a gente fala na conclusão, você tem 2 formas de fazer. E uma terceira que eu vou comentar com vocês agora, tá?
você pode reafirmar o tema. Então, pegar ali o que você discutiu e reafirmar o tema. Ou então você pode trazer medidas de intervenção. Geralmente, quando a gente está ensinando os alunos, principalmente quem está começando ali, o que acontece? Nós ensinamos o aluno a fazer medidas de intervenção, porque as medidas de intervenção fica mais fácil para o aluno evitar repetição de ideias. Porque quando o aluno, ele, por exemplo, às vezes ele vai reafirmar o tema, ele repete ideias que ele já falou lá em cima, daí fica aquele texto muito repetitivo, e isso diminui o poder argumentativo. Então, o que a gente fala para o aluno? Ó, faça então medidas de intervenção, pense sobre o problema que foi feito e traga essas medidas de intervenção, que fica mais fácil. E a terceira forma que você poderia fazer, que fica bem legal até, tanto é que nos textos ali, os últimos textos que foram corrigidos pela banca, a gente percebeu isso, é quando você faz a mistura dos dois. Por exemplo, você vai fazer a conclusão, no primeiro período você reafirma o tema, né? Vamos supor que você lá, a gente falou do tema lá das drogas, né? Que você é a favor. Então, você vai fechar, você faz um período ali reafirmando. Portanto, frente ao exposto, percebe-se que a descriminalização traria benefícios para... Opa, faltou a voz aqui. Traria benefícios para a sociedade. Ó, é uma frase que eu tô o quê? Reafirmando o meu posicionamento. Aí, a partir do segundo período, você vem trazendo medidas de intervenção. Então, você pode combinar também as duas, que também fica bem legal ali dentro da conclusão. Claro que hoje não dá tempo da gente mostrar todos os tipos de conclusão, mas o que você vai levar para sua prova é isso. O que você pode fazer? Uma reafirmação do tema, ou você pode fazer medidas de intervenção, ou pode unir as duas, que também fica bem legal. Em relação a medidas de intervenção, o que eu quero que você cuide é o seguinte, ó. Nas medidas de intervenção, não basta você falar assim, o Estado, ele tem que criar políticas públicas, ele tem que fazer ações, ele tem que fazer projetos, ele tem que conscientizar a população. Não, não é isso. Você tem que falar qual é a medida, quem vai fazer a medida e como será feita a medida. Porque daí sim a resposta está correta. Agora, ir lá e só jogar as informações, isso cai a sua nota. Então, aqui eu vou dar um macete para vocês, tá? Que vocês podem levar não só para a prova, né, da ESA, mas vocês podem levar aí para outras provas também. Que assim, ó, quando você for falar, principalmente quando você comentar sobre políticas públicas, quando você for falar do Estado, você tem que sempre lembrar para você não ter coerência nas informações, tá? Incoerência nas informações. Você sempre tem que lembrar que o Estado, ele, claro, ele é o maior responsável por tudo. Por quê? Porque ele que cria as leis, né? Ele que responsabiliza os agentes e tal. Beleza, o Estado, ele é o maior comprometido nessa história. Só que vocês não podem esquecer da sociedade, que a sociedade também tem um papel fundamental, principalmente quando se trata de problemas sociais. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, quando chega na conclusão, os alunos acabam perdendo pontos, porque muitas vezes ele faz o quê? Chegou no desenvolvimento, porque a maioria das temáticas, um aluno discute aqui dentro do desenvolvimento, que, por exemplo, que o Estado ele não tem recurso, que a legislação não é eficiente, que não tem fiscalização, que não tem agentes, né? Discute um monte de detalhes assim, ó. Um exemplo clássico é quando fala em sistema prisional, né? Quando vem essas temáticas ali, o aluno detona ali o Estado. Não é que você não pode falar, você pode falar, porque é a realidade, né? O Estado ele não tem recursos, não tem agentes suficientes, né, para arcar com aquela população, para fazer a fiscalização e, né, tudo ali geral. Só que daí o aluno falou tudo isso que ele não tem. Aí o aluno chega aqui na parte de medidas de intervenção e o aluno começa assim, não, que o Estado ele tem que criar delegacias, que o Estado tem que contratar mais agentes, que o Estado... Só que olha a incoerência. Você aqui falou que ele não tem condição e aqui você falou que ele tem que fazer. Mas como que ele vai fazer se ele não tem? Percebem que é uma incoerência lógica, uma incoerência de ideias? É isso que a sua banca vai descontar. Então, aqui, você pode falar que o Estado tem que fazer alguma coisa?
Pode, só que sempre que você for falar, fale assim, ó, que o Estado, junto com a sociedade, por exemplo, vai criar políticas públicas por meio de programas e parcerias público-privadas, porque daí fica coerente a ideia, porque assim, se o Estado, como você falou aqui, não tem condição, se ele se juntar com a sociedade, ele teria? Teria. Aí é uma medida plausível, é algo palpável ali, tá? Então, cuidado com isso dentro da redação, porque é um erro ali muito clássico dos alunos. Outro detalhe que eu te falo aqui, que aqui é um macetinho, um macete ali que eu falo, para quê? Para você conseguir deixar a tua redação bem redondinha, tá? Qual que é o macete aqui? Quando você for trabalhar medidas de intervenção, às vezes o aluno ele fica todo perdido, ele não sabe o que ele fala, se é políticas públicas, se é o Ministério da Educação, se é o Ministério da Cultura, ele fica perdido, ele não sabe o que falar. Para você fazer um texto bem coeso, bem amarradinho, eu sugiro que você faça o seguinte, porque isso daqui a gente percebe nos textos ali que tem nota máxima. Chegou aqui na conclusão, você vai fazer o quê? Você vai olhar para o seu desenvolvimento. Porque aqui no desenvolvimento, ó, olha só, eu não falei sobre causa e consequência? Falei, então eu tô falando o que aqui no meu desenvolvimento? Eu tô falando dos problemas, o porquê que aquilo tá acontecendo, por que aquilo está daquela forma. Então, quando chegar aqui na conclusão, antes de fazer a conclusão, eu peço que você volte e olhe. O que eu coloquei no desenvolvimento que seria um problema? Falta de legislação. Coloquei que o Estado não tem recurso. Coloquei que falta agente. Sei lá, o que você colocou ali como um problema, como uma causa a respeito daquele assunto. Igual ali caiu no tema que a gente comentou lá da última prova, sobre o uso lá do smartphone. Isso daqui foi causado ali devido à época da pandemia e tal. Então, você vai olhar aqui para os problemas. E aqui você resolve os problemas. Entenderam como que fica mais fácil? Eu sei que às vezes parece lógico, mas para alguns alunos não é tão lógico assim, por isso que eu tenho que explicar isso. Então, sempre chegou na conclusão, vai trabalhar medidas de intervenção, que é um meio mais fácil de você conseguir construir o texto. O que eu te peço? Volta para o desenvolvimento, porque daí quando você olha para o desenvolvimento, você consegue achar as medidas. E o seu texto, ele fica bem amarradinho, ele fica bem coerente em relação à progressão das ideias, tá? E isso eu falo para vocês com base aí em correção das provas aí de concurso. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tem dúvidas, continuando ali. Tá, então vamos ver agora um pouquinho sobre os temas. Então, aqui a gente vai analisar os temas que já foram abordados, tá? Pela banca. O eixo da sua banca é o eixo comportamento. Então, vocês vão analisar ali que são temáticas que a gente olhando assim, às vezes você fala assim, não, eu conheço o tema, eu sei sobre o que é isso. Só que na hora de colocar no papel, se torna um pouco difícil, porque daí você fica, meu Deus, o que eu vou falar sobre esse assunto? Quais são os argumentos que eu vou utilizar, né? Essas dúvidas pairam. E às vezes até mesmo a forma de se expressar. É por isso que mais uma vez eu pego no seu pé e falo que você precisa praticar. Porque redação é treino, tá? Não tem nenhuma fórmula mágica da redação. Às vezes os alunos falam assim, mas eu tenho o esqueletinho e tal. Não basta você ter só o esqueletinho se você não tem conteúdo, se você não tem repertório. Você tem que pensar que é um conjunto, por isso que você precisa estudar. Então, eu quero novamente pedir que você faça, que você pratique a redação. Por quê? Para isso se tornar algo fácil, prático, né? Ali que você não sofra para fazer, porque muitos alunos sofrem para fazer a redação. Por quê? Porque eles sabem as ideias, só que eles não conseguem colocar no papel. Então, é por isso que você tem que ter esse treino ali, para você ter essa manutenção, essa facilidade de escrever. E assim, ó, galera, sendo sincera com vocês podem assistir aula com os melhores professores do Brasil, os cara fera, que ensinam, papapá. Se você não pegar, sentar sua bundinha na cadeira e fazer a redação,
você não vai conseguir. Porque assim, ó, quando você vê alguém fazendo redação, ali na aula de redação, vamos fazer uma redação, vamos ensinar a fazer uma introdução, vamos ensinar a fazer uma conclusão. Você olhando, você fala assim, não, bem tranquilo, fácil, ó, eu tenho que fazer... Aqui, ó, isso que eu expliquei de estrutura, eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe isso, até sabe dar aula disso. Fala, ó, na introdução você tem que colocar isso, desenvolvimento aquilo, na conclusão. Só que pega o papel, sabe colocar? Não. Então, é isso que vocês precisam fazer, porque não adianta você assistir aula com os melhores professores, né, ter a melhor didática, se você não praticar. É igual, eu sempre faço essa analogia com matemática. Matemática, às vezes, a gente olha ali o professor resolvendo uma expressão, você olha e fala assim, nossa, bem tranquilo, eu começo por aqui, vou por ali, pá, penso assim, nossa, legal. Aí passa ali uma meia hora, outro dia, você vai pegar a questão, às vezes você não consegue resolver. Então, aqui é a mesma coisa, a gente precisa da prática para isso se tornar um hábito ali para vocês. Porque vocês, se vocês perceberam, vocês viram quantos detalhes que eu falei? E você tem que cuidar da letra, você tem que cuidar da margem, você tem que cuidar da apresentação, não pode ter rasuras. Você não pode escrever assim, você tem que apresentar dessa forma as ideias. Então, são vários detalhes. E para esses detalhes se tornarem automáticos, você precisa praticar. Porque aqui, outra analogia que eu faço é igual você dirigir. Quando você começa a dirigir um carro, né, quando as primeiras vezes que você pega, você faz o quê? Você fica pensando, agora eu tenho que pisar no acelerador, agora eu piso no freio, agora na embreagem, agora eu mudo, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Você pensa para fazer cada ação. Passou um tempo, você pensa? Não, você entra no carro e vai. Aqui é a mesma coisa. Para você se tornar automático, você precisa desse treino, tá? Então, vamos lá. Continuando. Então, em relação ao eixo, é comportamento. Então, é mais ou menos essa pegada ali que eu falo para vocês darem uma olhada. Até eu peço que vocês leiam textos que tiveram pontuação máxima, para vocês analisarem ali as características, as formas, e isso vai ampliar também o leque ali de repertório. Então, o primeiro tema ali, que já caiu aí na prova de vocês, é sobre os brasileiros, ó. Brasileiros se preocupam com a saúde, mas grande parte não possui hábitos saudáveis. Aqui, atenção para uma coisa, ó. Qual que é o tema? Qual que é o eixo temático? Porque quando a gente fala em eixo temático, nós temos o eixo da saúde, o eixo da educação, o eixo da segurança pública. Isso são eixos temáticos. Dentro deles, nós temos as ramificações, que são muitas. E às vezes um eixo se comunica com o outro. Por exemplo, quando a gente fala da saúde, né? Se vier uma temática falando da saúde, por exemplo, na época da pandemia, pode vir um tema que às vezes, vamos supor, dentro de uma carreira policial, de uma carreira militar, às vezes falando da importância que esses órgãos tiveram ali na época da pandemia. Ó, é um tema que está na saúde, mas falando sobre um outro eixo, como que esse eixo influenciou ali dentro desse programa. Então, os eixos, eles se comunicam. Então, aqui o eixo é o quê? Saúde. Só que aqui a gente tem um detalhe que você tem que se atentar na hora de ler e interpretar o enunciado. Qual que é esse detalhe? Ó, até vou pegar outra caneta aqui para mostrar para vocês, ó. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho mas. O mas, ele é uma conjunção adversativa. E eu falei para vocês antes que as conjunções adversativas, eles fazem o quê? Eles carregam a ideia principal. Então, é sempre assim. Conjunções adversativas carregam a ideia principal. Então, olha só. O que que acontece aqui? A banca afirmou que os brasileiros se preocupam com a saúde, mas grande parte não possui hábitos saudáveis. O que que você precisa comentar na sua redação? Você precisaria defender aqui, a sua tese, o seu posicionamento, é que a grande parte da população não possui hábitos saudáveis. Você deveria defender isso?
Você não era para você ficar falando que os brasileiros se preocupam com a saúde. Por quê? Porque aqui a ideia é secundária. A ideia principal, ela tá ali junto com a conjunção adversativa. Então, percebam a importância de você também saber interpretar o texto. E muita gente nessa prova aqui zerou, tirou nota baixa, fugiu do tema. Por quê? Porque falou de outra coisa. Falou sobre os brasileiros se preocuparem com a saúde, mas a banca não queria saber dos brasileiros. Ela trouxe o eixo. Os brasileiros, eles se preocupam com a saúde, mas eles não possuem hábitos saudáveis. Então, você vai discutir o porquê que eles não possuem hábitos saudáveis. Você até poderia fazer ali, por exemplo, uma apresentação falando, né, que aqui quando eles falam assim, com a preocupação com a saúde, né, que com os avanços da ciência, as pessoas começaram a se preocupar mais, porém, no entanto, entretanto, elas ainda não possuem os hábitos saudáveis. E por que elas não possuem? Era esse o questionamento da banca. Então, perceba que desde o enunciado, você tem ali que trabalhar essa interpretação. Leve isso para a sua vida, tá? Ali eu digo assim, na vida de prova de redação. Viu uma conjunção adversativa? Lembre-se que aquela conjunção adversativa, ela está carregando a ideia principal. Isso aqui vale também lá para questões de interpretação de texto, tá? Para quem tem dificuldade aí. Continuando, beleza. Então, aqui vocês entenderam ali. Então, outro detalhe que eu vou falar para vocês. Peguem esses temas que já caíram e refaçam as redações. Porque assim, claro, a banca não vai cobrar o mesmo tema com as mesmas palavras, mas ela pode cobrar algo parecido? Pode, tá? Você pode ver isso dali. E outro detalhe também que eu falo para vocês, principalmente quem aí tem Instagram, sigam lá o jornal Estadão. Por quê? No jornal Estadão, ele traz muitas reportagens relacionadas a comportamentos. Então, às vezes, né, você pode, que nem essa parte ali, dos hábitos saudáveis, a parte lá do smartphone que caiu no último concurso, isso tudo você consegue ver lá naquela página. E lá é legal ali, quem, né, fazendo aqui propaganda, mas só falando ali rapidinho, o que acontece? Às vezes tem os posts ali, e aquele post ali, ele já vai trazer ali ideias legais que você pode levar para a redação, tá? Continuando. Ó, então aqui tá tranquilo. O segundo tema, ele é um tema mais tranquilo que eu digo assim, não tinha assim tanto essa interpretação ali, ó. Mas ele fala, ó, a prática da empatia no mundo moderno. Então, o que é a empatia? Né? Colocar-se no lugar do outro. Então, a prática da empatia, como que isso é visto dentro do contexto atual? Olha só como que é um tema abstrato, né? Aqui, como que você poderia, por exemplo, falar sobre a prática da empatia no mundo moderno? Para iniciar o seu texto, às vezes você poderia começar com uma definição, falando o que é empatia, né? Falando nessa conceituação em relação a esse termo, demonstrando, né, quais são ali, ó, por exemplo, que ele fala ali, a prática da empatia no mundo moderno. A empatia, ela acontece, ela tá acontecendo, as pessoas se colocam no lugar das outras, né? Como que isso é visto dentro da sociedade? Por isso que você precisa o quê? Treinar essas temáticas. O outro tema que a banca também já cobrou aqui seria o quê? Sobre ambição. Ó, só que aqui tem um detalhe, ó, ambição. Aspectos positivos e aspectos negativos. Perceba que aqui a sua banca, ela trabalhou ali, a gente pode falar que até um caráter mais expositivo. Ó, nos outros ali, ele é mais argumentativo, né? Ele trabalha ali como que não, por que eles não possuem um hábito saudável, você tem que explicar o porquê, a prática da empatia, como que a empatia ocorre, se ela tá ocorrendo, de que forma ela tá ocorrendo. Agora, ele falou da ambição. Ambição, aspectos positivos e aspectos negativos. Aqui você até poderia
trabalhar esses aspectos no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E por que eu estou chamando sua atenção aqui? Porque quando tem textos argumentativos, geralmente, se ele tem dois lados, né, se ele tem aspectos positivos e negativos, geralmente a gente pede no texto argumentativo para o aluno não fazer isso, aspectos positivos, aspectos negativos, porque senão o aluno fica em cima do muro, né? Por exemplo, ali, ele não está falando se ele é a favor, se ele é contra alguma coisa. Agora, aqui, o tema, ele já deixou claro, ele quer que você fale da ambição, e dentro do assunto ambição, ele quer que você demonstre quais são os aspectos positivos e quais são os aspectos negativos. Aqui, a banca, ela já trouxe para você um caráter um pouquinho mais expositivo, e aqui você já poderia trabalhar essa temática dividida ali nos parágrafos. Então, no D1 você poderia fazer o quê? Você poderia falar sobre os aspectos positivos, no D2 sobre os aspectos negativos e fechar reafirmando o tema, falando ali sobre esse conceito ali de ambição. Perceba que são, assim, temas que envolvem o quê? Comportamentos, só que as formas de cobrança da banca, elas mudam, tá? Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os possíveis temas que podem aparecer aqui na sua prova, tá? Por que eu trouxe aqui esses temas? Para vocês darem uma olhadinha, porque são temas que eu até sugiro que às vezes vocês tentem fazer ali as redações sobre eles, porque eles permeiam essas provas, eles costumam aparecer muito dentro desse campo ali, tá? Então, o primeiro tema que a gente vai falar é sobre polarização política. Esse é um tema que está muito em alta aí, ainda mais, né, o cenário que nós estamos vivendo. Então, isso pode ser foco da sua prova? Com certeza, né? Eu não digo que eles vão vir de uma forma direta, mas querendo falar dessa polarização política em relação ao comportamento da população, em relação às manifestações que estão sendo desenvolvidas. Ela pode trabalhar ali a questão da rede social na influência política. Então, são temas ali, ó, perceba que é um assunto que a gente pode ter várias ramificações dentro dele. Outro aspecto ali que a sua banca também poderia trabalhar são os avanços tecnológicos e as relações sociais. Tanto é que a última prova era sobre isso, ela falava ali sobre o uso dos smartphones, tanto é que a redação, para quem fez, né, e para quem não fez, também vou explicar aqui, ela veio o quê? Ela veio um texto de apoio e ela tinha uma imagem também nessa redação. Aí, nessa imagem, tinha ali 2 pássaros, né? E tinha um espantalho. Aí, um pássaro lá, né, perguntava para o outro lá, se era um humano. Aí, o outro respondia que não era. Daí, o outro, né, questionava, mas por que não é? Porque não está olhando o celular, né? Que não está olhando ali o aparelho celular. Por quê? Para mostrar que o comportamento que o ser humano hoje, né, nas relações dele, ele usa muito, e isso, né, desencadeou ali muito rápido, principalmente depois dessa época ali da pandemia. Então, a época da pandemia, a gente tem vários temas ali que foram desencadeados a partir dessa época, que estão ali tomando conta, né, mexeram muito com o comportamento individual. Então, é legal ali falar sobre esses avanços, né, e tecnológicos e as relações sociais. Principalmente os aspectos até mesmo dentro da própria família, se a gente parar para analisar. Às vezes, a família está reunida, só que cada um está com o celular, cada um está conectado, né, diferentemente, e às vezes o diálogo, né, ele foi perdido, a gente pode dizer isso. Poderia ser questionamento da sua prova? Poderia, tá? Sociedade do... Aqui, ó, esses assuntos aqui, eles estão, os 3 ali estão praticamente juntos, ó. Sociedade do consumo, modernidade líquida e obsolescência programada. Esses assuntos ali que envolvem, né, que o pessoal costuma citar sempre, o filósofo lá, o Bauman, né, falando sobre sociedade líquida, modernidade líquida, sociedade do consumo. Por quê? Porque as relações, aqui o Bauman, ele trabalha somente em relação a objetos, né, como obsolescência programada, né,
ele não trabalha somente em relação a isso, ele trabalha também aspectos, se você analisar, alguns aspectos comportamentais, né? Ele fala muito até mesmo das questões lá das redes sociais, que hoje, né, os relacionamentos, eles estão muito líquidos. Tem exemplos que você pode citar, né, falando, por exemplo, na rede ali, nas redes sociais, que muitas vezes as pessoas, assim, as amizades. Hoje é muito fácil você cancelar, né, uma pessoa, bloquear a pessoa, né, então, assim, o relacionamento, as amizades, ó, às vezes você vai lá na sua rede social, você tem, né, sei lá, 1 milhão de amigos, mas na vida real, quem é realmente os seus amigos de verdade? Então, ele questiona muito isso, essas questões comportamentais, a mudança da sociedade, a parte também da sociedade do consumo, o consumismo exacerbado, né, que você também pode ter ali, que influencia o consumo, sociedade do consumo relacionada ali aos aspectos do trabalho também, o trabalho exagerado que gera doenças, né, a gente tem várias síndromes ali que estão sendo estudadas em relação a esses aspectos. Então, aqui a gente pode ter ali uma gama muito grande de assuntos que podem estar relacionados a isso. Então, você precisa trabalhar aí esses aspectos. Vulnerabilidade no ambiente digital. Aqui, quando a gente fala de vulnerabilidade no ambiente digital, está associado a quê? Ao aumento dos crimes cibernéticos, né? Então, a gente teve ali, pela exposição exagerada e a esse ambiente, que aqui, novamente, a gente volta na questão da época ali da pandemia. Então, o que que acontece? Nós estamos tendo ali um aumento deixa eu só tirar aqui, um aumento ali nos crimes, principalmente depois da época da pandemia, porque as pessoas começaram a usar mais ali os dispositivos, a parte também ali que a gente fala do ambiente digital ser vulnerável, porque muitas informações importantes, elas acabaram indo para o ambiente digital. Então, assim, nós não temos políticas ainda eficazes, nós não temos fiscalizações adequadas nesses ambientes, e isso gerou muita instabilidade, o aumento exagerado da criminalidade, que está bem relacionado ao comportamento. Outro detalhe que a gente tem aqui é sobre a sociedade do medo, tá? Quando a gente fala da sociedade do medo, não é só em relação à criminalidade. Hoje a gente tem uma sociedade do medo também em relação a doenças também, que novamente volta lá ao período da pandemia. Então, quando fala sociedade do medo, a gente pode englobar ali vários assuntos dentro dessa temática, né? Medo da violência que está exagerada, o medo de contrair algumas doenças, né? Perceba que às vezes as pessoas, né, a gente teve muito ali na época da pandemia, quantas pessoas ali que se desentenderam, né, devido ao uso de máscara, o uso do gel, tinha pessoas que às vezes dentro de mercados ali, as pessoas, né, tomavam atitudes absurdas ali, com medo de estarem se contaminando. Aqui nós temos também a influência da mídia, quando fala em sociedade do medo, a influência da mídia é muito grande, então também pode ser alvo ali de questionamento, tá? Outro assunto que, assim, tem uma pequena incidência, mas poderia aparecer, é em relação à doação de alimentos e fome no Brasil. Por que que esse assunto pode ser alvo também da sua prova? Porque quando a gente fala em relação principalmente à fome, nós temos uma contradição no nosso país. Porque o nosso país, ele é um dos maiores exportadores de alimentos, né, para outras nações. E como que ele é uma das grandes potências que exporta ali alimentos, sendo que a população do próprio país passa fome. Então, às vezes, isso poderia ser questionado, né? Essa relação. Ou também ali
em relação aos aspectos que já caiu em provas, falando sobre a doação de alimentos, falando sobre um aspecto comportamental. Como que a doação de alimentos, ela poderia influenciar e diminuir o quadro da fome dentro do Brasil. Em relação à doação de alimentos também, como que isso deve ser feito? Existem legislações a respeito desse assunto, sobre, por exemplo, restaurantes podem doar, né, mercados podem doar esses alimentos ali que estão às vezes ali dentro ali que eles vão fazer o descarte, isso pode ser disponibilizado, isso pode ser reutilizado, então às vezes ela pode ver nesses aspectos ali, tentando falar ali no problema da fome, gerando ali, puxando para a doação de alimentos para um aspecto ali comportamental, se isso, né, dentro ali do aspecto também da empatia, a gente poderia falar, né, na parte da doação de alimentos, tá? Outro tema que também costuma cair é em relação à democratização da cultura. Esse tema, ele caiu, ano passado, ele caiu em vários, né? Caiu em vestibular, caiu Enem, caiu concursos públicos aí que a gente teve sobre a democratização do acesso à cultura, porque, né, nós estamos vivendo ali o centenário da arte moderna, então, assim, quando fala dessa parte da democratização da cultura, isso daí costuma cair muito também, e principalmente pelo fato de muitas regiões do Brasil, inclusive regiões próximas a São Paulo, né, que é até interessante, nós temos regiões ali no ABC paulista, que sendo próximas ali dessa metrópole, a gente pode, não sei se esse é o termo correto ali para São Paulo, mas o que acontece? Nós temos ali uma cidade, uma mega cidade ali, e na região ali tem cidades do ABC paulista que não têm acesso a cinemas, a teatro, né, então eles podem vir falando desse acesso à democratização da cultura, trabalhando também essas regiões mais carentes, né? Como caiu ali, por exemplo, em Enem, que eles falaram da questão ali dos cinemas, né? De como a população, né? O que pode ser feito para que a população tenha acesso, porque a cultura no Brasil, ela ainda é muito elitizada, então o que a gente poderia fazer para democratizar isso, acessar, né, dar acesso principalmente à população mais carente, né, desses recursos. Então, isso daqui é um tema bem legal. Outros temas que também podem ser alvos da sua prova seria relacionados a transtornos psicossomáticos, né? Ansiedade, depressão. Por quê? Principalmente lá, nós de novo, no período da pandemia, né? O que acontece? Esses quadros de ansiedade, depressão, a própria violência, gente, se nós analisarmos, né? Quantas pessoas ali que a gente teve, não só dentro da área de, por exemplo, de segurança pública, mas quantas pessoas, né, que chegaram ao seu limite, as pessoas acabaram se suicidando, a gente teve casos, né, de violência generalizada, né, crises de ansiedade, pessoas que estão sobrecarregadas, né, que por causa desse período, né, se antecipou. E claro que aqui, ó, a gente pode associar várias áreas, até mesmo a área ali da economia relacionado ao desemprego, que a gente teve o desemprego em massa, que também levou as pessoas a terem ansiedade, a terem depressão. Então perceba que ali um assunto ele vai puxando o outro, então assim o leque é muito grande. Por isso que eu falo para vocês que é importante vocês pegarem, que a gente coloca assim, possíveis temas, mas dentro desses temas, percebem que a gente coloca o quê? A gente coloca o quê? Vários aspectos que podem ser trazidos. Então, qual que é a minha dica para vocês? Peguem esses temas e procurem, né, os assuntos para vocês irem fazendo redações. Porque pensa, ó, se caísse esse assunto aqui, por exemplo, sociedade do medo. O que eu poderia falar sobre a sociedade do medo? Como que eu poderia argumentar? Quais os exemplos que eu poderia trazer? Porque isso vai melhorar ali
o seu poder argumentativo, tá? E vai trazer ali maior confiança para você ali no dia da prova, tá? Então, em relação a esses aspectos, tá? Da redação ali, seriam esses. Eu vou encerrando por aqui e eu espero aí ter contribuído um pouquinho para a aprovação de vocês. Muito obrigada, até mais! Mas vale lembrar, não tinha internet, não tinha informação, não tinha um eu atrás da câmera falando isso que eu tô falando aqui pra você. Então isso aqui encurta bastante o seu caminho. Então vamos lá, 2 anos e não passou depois de toda essa explicação. Vamos colocar 5 passos simples, que dá até pra gente elencar na tela aí. Passo 1, volta ao básico. Passo 2, faça um ótimo plano de estudo dentro da carreira que você especificou. Passo 3, não erre como você errou, ou seja, siga a escadinha do sucesso. Assista a aula, exercícios, simulados e faça a prova. 4º ponto, tenha paciência e não se compare a ninguém. Não é porque o seu colega passou com 2 que você tem a obrigação de passar com 2. O seu colega passou com 2, você passa com 3 e um outro colega que também vai vencer, passa com 4. E o 5 é uma parte mais de coeficiente emocional, uma parte mais pessoal. Não se ligue a críticas. Vá perguntar sobre concurso público com quem venceu. Aí vale a velha frase, né? Crítica construtiva de quem não construiu nada não vale absolutamente